Bruxaria. Como Satanás obtém poder? Bruxaria é um poder obtido por meio do engano. Livre-arbítrio. Como vimos no vídeo anterior, o ser humano foi criado com um dom maravilhoso, o livre-arbítrio. Mas todo dom traz consigo uma responsabilidade, e é importante entendê-lo. Por ter livre-arbítrio, o ser humano é responsável pela direção que dá à sua vida. Embora haja situações que uma pessoa não pode controlar, na maioria das vezes ela pode. Podemos dirigir um carro, mas devemos ser responsáveis e não fazê-lo sob a influência de qualquer coisa que altere nossos sentidos, como álcool, drogas, sono em excesso, etc. Se não cuidarmos disso, podemos provocar um acidente. Se além disso matarmos a outra pessoa, podemos acabar na cadeia, e isso nos traz muitas mais consequências, sem contar aquelas para a pessoa de quem tiramos a vida e a sua família. Neste caso, não vale dizer que fomos vítimas de um acidente e que tivemos a má sorte de ir para a cadeia. A verdade é que fomos irresponsáveis com nosso livre-arbítrio e decidimos dirigir em condições que levaram a essas consequências. A lei do Criador. Sem lei não há ordem, sem ordem não há justiça e sem justiça não há paz. Junto com o livre-arbítrio, Deus nos deu uma lei que está refletida na Bíblia. Nela, Ele nos ensina as consequências de fazer uma coisa ou outra. Ele nos alerta de muitas situações que ocorrem no dia a dia do ser humano. Se apenas estudássemos a Bíblia e a colocássemos em ação, o mundo seria radicalmente diferente. O mandamento principal, segundo Jesus Cristo, é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o principal mandamento. Jesus Cristo resumiu toda a lei em uma frase: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Transgressão e punição. Toda lei traz punição para aqueles que a transgredirem. Isso não quer dizer que Deus é sádico e gosta de punir as pessoas, mas que a sua intenção é ensinar-nos a viver plenamente para nós mesmos e nossos semelhantes. É por isso que sua lei coloca a ordem na convivência e aquele que quebra a ordem recebe punição. Vejamos um exemplo. Uma criança de 3 anos quer inclinar-se à beira de uma varanda de um apartamento no 7º andar e sua mãe o impede. A criança insiste em fazê-lo. Como punição, a mãe o manda para o seu quarto. A criança se sente frustrada, mas não tem autojulgamento para entender o risco que estava correndo. O que esta mãe está fazendo é salvar a vida da criança, proteger a criança e ensiná-la a exercer seu livre-arbítrio com responsabilidade. É o que a Bíblia faz com o ser humano. A lei de Deus é inquebrável e é o pilar que sustenta o funcionamento do universo. Portanto, Deus é inflexível e a violação da lei qualifica-se como pecado. O pecado separa o ser humano de Deus e é para o espírito o que o câncer para o corpo. Mata. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Como Satanás obtém poder? No caso de Satanás, a Bíblia ensina que seu propósito é sempre matar, roubar e destruir, e que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos lembrar que ele é um psicopata assassino que não tem nada a perder. Sua ânsia é sempre fazer mal de qualquer forma e no que quer que lhe seja permitido. Ele não tem mais poder em si mesmo, porque ele perdeu tudo. Mas como Satanás nos leva à destruição? Induzindo-nos ao pecado, sabendo que se o fizermos receberemos punição, e então ele será capaz de agir em nossas vidas, trazendo as consequências do pecado. Lembremos-nos do exemplo do acidente de carro. Bruxaria. Para ganhar esse poder sobre o homem, Satanás usa bruxaria. A Bíblia explica que Satanás é mentiroso e pai da mentira, e assim, quando ele mente, faz o que é natural para ele. O que tem a ver mentir com bruxaria? Tem tudo a ver. Bruxaria é levar alguém a fazer algo que não faria se não tivesse sido enganado. Vamos voltar ao livre-arbítrio e dar um exemplo. Eva estava no Éden e Satanás apareceu para ela na forma de uma serpente. Ele começou uma conversa com ela, e quando a mulher disse que eles não deveriam comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se o fizessem eles morreriam, a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando a mulher acreditou em Satanás e comeu o fruto, realmente seus olhos foram abertos, mas para uma terrível e trágica realidade. Naquele momento, a serpente a inoculou com um veneno que está destruindo a humanidade.
instilando nela o desejo de ser como Deus. Essa ideia foi a mesma que Lúcifer desejou levar a cabo quando disse: serei semelhante ao Altíssimo. Ao enganar a mulher e esta dar o fruto também ao seu marido, Satanás conseguiu que o ser humano fosse irresponsável com seu livre-arbítrio e escolhesse desobedecer a Deus. Uma vez que desobedecer a Deus é pecado e o pecado traz consigo punição, foi o ser humano quem deu a Satanás o poder de destruí-lo. No vídeo a seguir, veremos a essência da arte de dominar e como Satanás faz isso. Por enquanto, lembre-se, o problema não é que mintam para você, mas que você acredite. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.